As Brumas de Avalon, A Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 5. Durante toda a noite, grupos de viajantes foram se reunindo à frente do castelo. Mal havia amanhecido, quando Gwenhwyfar, olhando para fora, viu toda a encosta do morro até o castelo, coberta de cavalos e tendas, e de uma multidão de homens e mulheres. Parece uma festa, comentou com Igraine, que havia dormido em seu quarto naquela última noite de virgindade, e a outra sorriu-lhe. O casamento de um grande rei, minha filha, é uma festa maior do que qualquer outra nesta ilha. Veja, aqueles são os homens de Lot de Orkney. Pensou, talvez Morgana esteja com eles, mas nada disse. Quando a moça colocava em palavras todos os pensamentos que lhe corriam, mas agora não. Como era estranho, pensou Igraine. Durante toda sua fase fértil, a mulher aprendia a pensar só nos filhos. Se pensava nas filhas, era para imaginar que quando estivessem crescidas iriam para as mãos de outro, que estavam sendo criadas para uma outra família. Teria sido porque Morgana era a primogênita, sempre a mais próxima de seu coração? Arthur voltara fisicamente depois de sua longa ausência, mas, como fazem os homens, distanciara-se tanto que já não havia meios de alcançá-lo. Mas a Morgana descobrira isso na coroação de Arthur, e Igraine sentia-se ligada com o laço de alma que nunca se rompe. Seria porque apenas Morgana partilhava de uma herança de Avalon? Seria por isso que toda sacerdotisa desejava ter uma filha que lhe seguisse os passos e nunca se afastasse dela? Quanta gente! Eu não sabia que havia tanta gente assim em toda a Bretanha, admirou-se Gwenhwyfar. E você será a grande rainha de todos eles. É atemorizadora, eu sei. Foi o que senti quando me casei com Uther. Pareceu-lhe por um momento que Arthur escolhera mal a sua rainha. Gwenhwyfar era bela, tinha bom gênio, tinha instrução. Mas a rainha precisa ser capaz de ocupar seu lugar no primeiro plano da corte. Talvez a moça fosse tímida e retraída demais. A rainha era, nos tempos mais simples, a esposa do rei, não apenas a anfitriã e a governanta de sua casa. Qualquer camareiro poderia fazer isso, mas tal como as sacerdotisas de Avalon, ela era um símbolo de todas as realidades da vida, uma lembrança de que a vida era mais do que combates, guerras e domínio. O rei lutava para promover aqueles que eram incapazes de lutar por si mesmos. As mulheres grávidas, as crianças pequenas, os velhos e avós. Entre as tribos, na verdade, as mulheres mais fortes tinham lutado ao lado dos homens. Havia outrora uma escola de guerreiras mantida por mulheres, mas, desde o início da civilização, cabia aos homens caçar para conseguirem alimento e afastarem os invasores de seus lares, onde as mulheres grávidas e as crianças pequenas e os velhos se abrigavam. E o trabalho das mulheres era zelar por este lar, assim como o rei era unido à grande sacerdotisa no casamento fictício com a terra, como um símbolo de que traria força ao seu reino, assim também a rainha, numa união semelhante com o rei, criava um símbolo de força central atrás de todos os exércitos e da guerra. O lar é o centro no qual todos os homens uniam as suas forças. E Igraine sacudiu a cabeça com impaciência. Essas coisas de símbolos e verdades interiores eram adequadas, talvez, a uma sacerdotisa de Avalon, mas ela, Igraine, tinha sido rainha durante tempo bastante, sem se ocupar de tais ideias. Chegaria a época em que Gwenhwyfar pensaria nessas coisas, quando fosse velha e já não precisasse delas. Naqueles dias civilizados, a rainha não era uma sacerdotisa de aldeões que se ocupavam de campos de cevada, tal como o rei já não era o grande caçador de que perseguia os gamos. Vamos, Gwenhwyfar, Kai deixou criadas para atenderem você, mas como a mãe de seu marido, e no lugar de sua, será mais adequado de que eu me ocupe da sua toalete para o casamento. A moça parecia um anjo depois de vestida. Seu cabelo loiro era uma aura dourada ao sol, ofuscando quase o brilho da coroa de ouro que colocara. Seu vestido era de lã branca, fina como uma teia de aranha. Gwenhwyfar contou a Igraine
com um orgulho tímido, que o tecido fora trazido de um país distante, mais distante até do que Roma, e era mais caro que ouro. Seu pai comprara uma medida desse pano para a pedra do altar de sua igreja, e um pedaço menor para envolver uma relíquia sagrada, e dera-lhe também um corte com o qual fizera seu vestido de casamento. Havia ainda metragem suficiente para uma túnica de festas para Arthur. Seria seu presente de núpcias. Lancelot veio buscá-las para a missa, que antecedia a solenidade do casamento. Depois, todo o dia seria dedicado aos festejos e comemorações. O rapaz resplandecia num manto vermelho que usara antes, mas estava vestido para montar. Vai deixar-nos, Lancelot? Não, disse ele sério, olhando apenas para Gwenfar. Nos espetáculos de hoje, os novos cavaleiros e nova cavalaria de Arthur oferecerão uma demonstração de que podem fazer. Serei um dos participantes dessa demonstração, hoje à tarde. Arthur acha que é chegado o momento de revelar os seus planos ao povo. E Grain percebeu novamente aquele olhar desesperado, ansioso que ele lançava sobre Gwenfar, e o brilho no sorriso desta ao fitar o moço. Não podia ouvir agora o que se diziam. Não tinha dúvidas de que eram palavras inocentes, mas não precisavam de palavras, e Grain sentiu outra vez a certeza desesperadora de que isso não poderia ter bons resultados e só provocaria sofrimentos. Desceram pelos corredores, acompanhados de servos nobres e que juntavam ao cortejo à medida que esta passava, e foram para a primeira missa. Nos degraus da capela, juntaram-se a eles 2 rapazes que, como Lancelot, usavam longas penas negras nos chapéus. Ela lembrou-se de que Kai também trazia uma. Seria aquilo um distintivo dos companheiros de Arthur? Onde está Kai, irmãos? Perguntou Lancelot. Não devia estar aqui para acompanhar a senhora à igreja? Um dos recém-chegados, um homem grande e pesado, que pensou Gwenfar, apesar disso parecia-se um pouco com Lancelot, respondeu. Kai e Gawain também está preparando Arthur para o casamento. Na verdade, pensei que você estaria com eles, pois os 3 são como irmãos para o rei. Ele me mandou substituí-lo como parente da senhora Igraine. E voltando-se para ela, disse, depois como uma reverência, Senhora, será possível que não me reconheça? Sou filho da senhora do lago. Meu nome é Balan, e este é o nosso irmão de criação, Balin. Gwenfar fez um aceno cortês de cabeça para eles. Pensou, poderá esse Balan grande e pesado ser realmente irmão de Lancelot? É como um touro, se dissesse irmão do mais belo dos garanhões meridionais. Balin, seu irmão de criação, era baixo e de rosto avermelhado, barbeado com o cabelo amarelo como um saxão. Lancelot, se o desejo é estar com o meu senhor e rei, disse ela. Acho que deve ir ficar com ele, Lancelot, observou Balan com uma gargalhada. Como todos os homens no dia do casamento, Arthur está muito nervoso. Nosso rei pode lutar com o próprio Pedragon, no campo de batalha, mas esta manhã, ao se preparar para sua noiva, não parece mais do que um rapaz que na realidade é. Pobre Arthur, pensou Gwenfar, este casamento é um sofrimento maior para ele do que para mim. Eu, pelo menos, nada mais tenho a fazer senão obedecer à vontade do meu pai e rei. Achou graça, mas apenas por um momento. Pobre Arthur, teria de recebê-la pelo bem de seu reino, mesmo que fosse feia, velha ou marcada de bexigas. Era apenas mais um dever penoso, como comandar seus homens nas batalhas contra os saxões. Pelo menos dos saxões ele sabia de que podia esperar. Senhor Lancelot, prefere estar ao lado do meu senhor Arthur? Perguntou a moça. Os olhos do moço disseram-lhe claramente que não desejava afastar-se dela. Gwenfar havia aprendido em 1 ou 2 dias a ler essas mensagens silenciosas. Jamais trocará uma palavra com Lancelot que não pudesse ser dita em voz bem alta na presença de Igraine, de seu pai e de todos os bispos das Bretanhas reunidos. Mas, pela primeira vez, o rapaz parecia dividido por desejos conflitantes. A última coisa que desejo é deixar sua companhia, senhora. Mas Arthur é meu amigo e meu primo. Deus me ajude a nunca me interpor entre parênteses, sorriu ela, estendendo a pequena mão para que a beijasse. Com este casamento, você se torna também meu fiel parente e meu primo. Vá para junto de meu senhor e rei, e diga-lhe... Hesitou, surpresa com a sua própria ousadia. Seria correto aquilo? Que Deus ajudasse a todos eles dentro da sua hora, e seria a esposa de Arthur.
Que importância teria as suas palavras parecessem muito ousadas, quando expressavam, na verdade, uma preocupação recomendável com o seu rei? Diga-lhe que tenho prazer em devolver-lhe o seu mais fiel capitão e que o espero com amor e obediência. Lancelot sorriu, e aquele sorriso pareceu tocar o mais profundo da alma da moça, cujos lábios também se abriram de prazer. Como podia sentir-se tão ligada a ele? Toda sua vida parecia ter-lhe filtrado pelos dedos ao toque dos lábios do cavaleiro. Engoliu em seco e de súbito teve consciência do que sentia. Apesar de suas conscienciosas mensagens de amor e obediência a Arthur, sentiu que venderia a alma para fazer voltar o tempo e poder dizer ao pai que só se casaria com Lancelot. Era algo tão real quanto o sol que a iluminava, e a relva sob seus pés tão real. E voltou a engolir em seco. Quanto a Arthur, que se estava preparando para o casamento e para o qual também ela devia dirigir-se depois da Santa Missa. Será esta uma das cruéis brincadeiras de Deus? Que eu só viesse a saber o que estou sentindo tarde demais? Ou será alguma manobra esperta do diabo, para afastar-me do meu dever para com o meu pai e meu marido? Não ouviu o que Lancelot disse. Sentiu apenas que a mão do rapaz deixava a sua, que ele voltara as costas e afastara-se. Mal ouviu as palavras corteses dos dois irmãos Balin e Balan. Qual deles era o filho da sacerdotisa do lago, então? Balan, o irmão de Lancelot, tão pouco parecido com ele quanto um corvo se parece a uma grande águia. Percebeu que Igraine falava com ela. Deixo-a com os companheiros, minha querida. Quero falar com o Merlin antes da missa. Só alguns instantes depois, Gwenhwyfar percebeu que a outra esperava sua permissão para retirar-se. Sua posição de grande rainha já era uma realidade. Mal ouviu as palavras que disse a Igraine, que então se afastou. Igraine atravessou o pátio, murmurando desculpas às pessoas que empurrava, tentando alcançar Taliesin. Todos estavam vestidos com alegres roupas de festa, mas ele trazia as suas austeras vestes cinzentas habituais. Meu pai? Igraine, minha filha. Taliesin voltou para ela o olhar e ela sentiu-se vagamente reconfortada porque o velho druida lhe falava como se tivesse 14 anos. Pensei que estivesse fazendo companhia à nossa noiva. Como é bonita! Arthur descobriu um tesouro. Ouvi dizer que é inteligente também, instruída, e ainda que é religiosa, e agradará ao bispo. Meu pai, Igraine baixou a voz para que ninguém ouvisse. Quero fazer-lhe uma pergunta. Haverá algum meio honroso para que Arthur evite esse casamento? Taliesin mostrou-se consternado. Não, acho que não. Tudo está preparado para o casamento depois da missa. Que Deus nos ajude. Teremos sido enganados? Será ela estéril, impura ou... O Merlin sacudiu a cabeça desalentado. A menos que ela estivesse escondendo o fato de ser leprosa ou estivesse grávida de outro homem, não há como impedir o casamento. E mesmo assim, seria impossível evitar o escândalo e a ofensa, ou deixar de transformar Leodegrance num inimigo. Por que pergunta, Igraine? Acho que é virtuosa, mas percebi a maneira como olha para Lancelot e como ele retribui. E poderá isso resultar em outra coisa que não sofrimento quando a noiva estará atraída por outro? E esse é o melhor amigo do noivo? Merlin olhou-a com intensidade. Seus velhos olhos continuavam prescrutadores como sempre. Ah, então é isso? Sempre me pareceu que o nosso Lancelot tinha um encanto e uma atração excessivos para a sua felicidade. Mas é um rapaz honrado, afinal de contas. Talvez tudo não passe de imaginação juvenil, e quando o novo casal se tiver tornado marido e mulher na prática, eles se esquecerão disso, ou lembrar-se-ão do episódio com uma leve tristeza, como algo que poderia ter sido. Eu diria que o senhor tem 9 casos entre 10, respondeu, mas não os viu, e eu vi. O Merlin suspirou novamente. Igraine, não creio que você esteja errada, mas agora que tudo está feito, somos impotentes para agir. Leodegrance consideraria o rompimento um insulto tão grande que entraria em guerra contra Arthur, e este já enfrenta muitos desafios ao seu reino. Ou será que você não ouviu falar daquele rei do norte que mandou-lhe proclamar
que, tendo arrancado a barba de 11 soberanos para fazer-se rei, exigia que Arthur lhe pagasse tributo, ou viria a arrancar-lhe a barba também. E o que fez Arthur? Respondeu que a sua barba ainda não acabara de crescer, mas que, se a queria, viesse arrancá-la, e que seria fácil encontrar o caminho, acompanhando os cadáveres de saxões que encontrasse, e mandou-lhe a cabeça de um deles. Acabava de retornar de uma incursão contra os saxões, dizendo que seria mais fácil arrancar aquela barba. Concordou finalmente em mandar um presente para o rei, mas não lhe quis pagar nenhum tributo, nem ele, nem seus amigos. O episódio terminou assim, mas como você pode compreender, Arthur não está em condições de fazer inimigos, e Leodegrance não seria um adversário desprezível. É melhor que ele se case com a moça, e eu diria isso até mesmo se tivesse encontrado na cama com Lancelot, o que não aconteceu e provavelmente não acontecerá. E o que faremos? Perguntou, torcendo as mãos. Merlin acariciou-lhe o rosto muito de leve. O que sempre fizemos, querida, o que temos de fazer, aquilo que os deuses nos mandam fazer. Faremos tudo o que pudermos. Nenhum de nós empenhou-se nesta missão com o objetivo de encontrar a sua felicidade pessoal, minha filha. Você, que cresceu em Avalon, sabe disso. Não importa o que façamos para tentar criar o nosso destino, no final ele depende dos deuses. Ou, como sem dúvida, o bispo preferiria dizer, de Deus. Quanto mais velho fico, mais tenho certeza de que as palavras que usamos para significar a mesma verdade não têm importância. A Senhora do Lago não se sentiria contente em ouvir estas palavras. Intrometeu-se um homem moreno e de rosto fino atrás dele, vestido com roupas escuras que podiam ser as de um padre ou de um druida. Taliesin voltou-se e sorriu. Não obstante, Viviane sabe que são verdadeiras, tanto quanto eu. E Grain, creio que você não conhece o mais novo de nossos bardos. Trouxe-o comigo para cantar e tocar no casamento de Arthur. Este é Kevin. O moço fez uma reverência. Ela percebeu que andava apoiado numa bengala entalhada. Sua harpa, numa caixa, era levada por um menino de 12 ou 13 anos. Muitos bardos e arpistas, quando não druidas, eram cegos ou aleijados. Raramente um jovem de perfeita saúde tinha tempo para aprender essas artes, naquela época de guerras. Em geral, porém, os druidas escolhiam os rapazes sadios e inteligentes. Era difícil que um homem com alguma deformidade fosse admitido aos ensinamentos dos druidas. Acreditava-se que os deuses assinalavam com essas deficiências possíveis falhas de caráter. Teria sido, porém, uma grande grosseria mencionar o fato naquele momento, e ela pôde apenas concluir que os dons do moço deviam ser excepcionais para que fosse aceito, apesar de aleijado. A apresentação afastou o pensamento de Grain do seu objetivo inicial, mas quando voltou a refletir sobre o assunto, compreendeu que Taliesin tinha razão. Era impossível sustar o casamento sem escândalo, e provavelmente sem uma guerra. Dentro da construção de Tápia, que era a igreja, as luzes estavam todas acesas e o sino começara a tocar. E Grain entrou. Taliesin ajoelhou-se muito formal. O menino que carregava a harpa fez o mesmo, mas Kevin não. E Grain ficou pensando se, não sendo cristão, ele estaria indiferente à missa como Uther aparentara certa vez. Mas, observando seu constrangimento, chegou à conclusão que provavelmente tinha uma perna dura e não podia dobrar o joelho. Viu o bispo olhar em sua direção e franzir o senho. Ouvi as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, começou o bispo. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei entre vós, e tudo que for pedido em meu nome será concedido. E Grain ajoelhou-se, envolvendo o rosto com o véu, sem deixar de sentir a presença de Arthur, que entrou na igreja com Kai, Lancelot e Gawain, vestindo uma bela túnica branca e um manto azul, e usando como enfeite apenas a fina coroa de ouro da coroação, e a bainha vermelha, ornada de joias, de uma grande espada. E Grain teve a sensação de que mesmo sem olhar podia ver Gwenhwyfar em seu delicado vestido branco, e como Arthur, ornada de ouro, ajoelhada entre Balin e Balan. Lot,
magro e já com alguns cabelos brancos, ajoelhava-se entre Morgause e um dos seus filhos mais novos. Atrás dele era como se uma harpa houvesse soado uma nota elevada, proibida, em meio ao cantochão do padre. Levantou a cabeça cautelosamente e procurou ver, sabendo quem estaria ajoelhada ali. O rosto e o vulto de Morgana estavam ocultos por Morgause. Mesmo assim, Igraine podia sentir que a moça estava ali, parecendo uma nota dissonante em meio à harmonia do serviço religioso. Depois de todos aqueles anos, estaria novamente lendo o pensamento alheio? De qualquer modo, o que estava uma princesa de Avalon fazendo na igreja, quando Viviane a visitara e a Uther, na época em que estavam casados? A sacerdotisa não comparecia à missa, ou quando o fazia, ouvia com atenção e delicadeza, tal como se estivesse vendo uma criança brincar com suas bonecas numa festa. Mas agora podia ver Morgana, mudada, mais magra, mais bonita, vestida com simplicidade numa roupa bela de lã escura, com uma touca branca. Estava imóvel, ajoelhada, com a cabeça inclinada e os olhos baixos, a imagem da atenção respeitosa. Ainda assim, Igraine teve a impressão de que até mesmo o padre podia sentir-lhe a irritação e a impaciência, pois parou 2 vezes para olhar em sua direção, embora fosse impossível acusá-la de qualquer coisa que não fosse perfeitamente adequada à situação, motivo por que voltou logo a dar a continuação à missa. Mas a atenção de Igraine também fora interrompida. Tentou manter o pensamento na missa, murmurou as respostas adequadas, mas não conseguia pensar nas palavras do padre. Nem em seu filho, que se estava casando, nem em Gwenfar, que sabia sem ter de ver, sob a proteção do véu, procurava olhar para Lancelot ao lado de Arthur. Agora só conseguia pensar em sua filha. Quando a cerimônia terminasse e com ela o casamento, poderia vê-la e saberia por onde havia andado e o que lhe acontecera. Levantou os olhos por um momento quando o auxiliar do padre lia a história das bodas de Canaã e olhou para Arthur, e viu que também ele só via Morgana.